ataque do Irã contra Israel em retaliação ao ataque de Israel à embaixada na Síria. O país fechou o espaço aéreo depois de mais de 100 mísseis e drones terem sido lançados. A Guarda Revolucionária do Irã confirmou o ataque com centenas de drones e mísseis contra Israel. É uma resposta às bombas disparadas na embaixada iraniana em Damasco por forças israelenses no começo de abril. Segundo as informações, mais de 200 drones carregados com explosivos foram lançados de posições do próprio Irã e também do Iêmen, onde atua a milícia Houthis, que é financiada por Teherã. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmos 122, versos 6 a 9. Está acontecendo diante dos nossos olhos. O que acontece é o seguinte, gente, que até agora o Irã nunca tinha feito um ataque direto a Israel. Ele sempre usava, os seus proxies, ou seja, os grupos que tinham a procuração deles, como por exemplo Hamas, Hezbollah, até o Iêmen, E o Irã mesmo nunca atacou Israel, mas agora dezenas, na verdade eu vi aqui que mais de 200 mísseis foram disparados contra Israel. A grande maioria foi interceptada pelo sistema Arrows. Israel tem sistemas de defesa aéreo, Ele tem o Iron Dome, que é o domo de ferro, que é para mísseis mais de curta distância. Agora, esses mísseis balísticos, que vêm mais de longe, aí é o sistema Arrows. Eles conseguiram interceptar a grande maioria, mas eu estou vendo aqui ao vivo e realmente alguns conseguiram passar e caíram em Jerusalém e outras cidades mais, Agora, gente, a minha grande preocupação, primeiro com as pessoas, que podem perder a vida, mas também que isso pode gerar uma guerra de proporções maiores, uma guerra de proporção regional, porque agora o Irã está atacando abertamente e isso vai demandar uma resposta de Israel. Talvez Israel vá aproveitar esse momento para atacar as instalações atômicas, porque hoje o Irã ainda não tem uma bomba atômica e essa talvez seja a grande oportunidade de Israel para atacar as instalações atômicas e impedir que o Irã desenvolva uma bomba atômica, o que seria terrível para a região. Será a terceira guerra mundial? Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu venho falando, vocês me acompanham, sabem que quando eu falo sobre a guerra de Gog e Magog, eu me refiro às nações que vão vir contra Israel. O Irã é a principal nação, mas a Rússia é quem encabeça tudo. E a Rússia, gente, é aliada direta do Irã. A Rússia ainda não teve nenhum pronunciamento oficial, nem a China, mas com certeza eles estarão do lado do Irã, tá? Estarão do lado do Irã e vamos provavelmente se reunir amanhã, ou mais tardar essa semana, o Conselho de Segurança Mundial. Nessa conversa que eles vão ter, a Rússia vai se pronunciar a favor do Irã. Eles são aliados diretos. E não só Rússia, como China também, gente. Como é que a Segunda Guerra começou? A Segunda Guerra Mundial começou com conflitos na Itália, na região, a Alemanha também e o Japão. Esses três países estavam com uma visão de expansão e visão de aumentar o seu território e eles nem tinham uma relação um com o outro. Mas, de repente, eles perceberam que eles tinham, de fato, interesses comuns. E a guerra só deixou de ser uma guerra regional quando os Estados Unidos foram atacados pelo Japão
em Pearl Harbor, e a partir daí os Estados Unidos entraram na guerra e se tornou uma guerra mundial. Eu tenho muito receio, tá? Tenho muito receio, porque nós temos uma condição muito semelhante hoje. Você tem a Rússia com seu conflito na Ucrânia. Você tem a China com o conflito em Taiwan. E o Irã com o conflito com Israel. Então, é um conflito regional, de fato, por agora é só regional, mas não somos nós só cristãos que falamos isso, né? Você pega alguns estudiosos da geopolítica, como o professor Roque, por exemplo, ele fala que isso pode sim evoluir para uma guerra de proporções mundiais. E como isso aconteceria? Se os Estados Unidos entrarem de fato na guerra contra o Irã, aí a Rússia vai ter que entrar também, gente. Por enquanto, os americanos o Biden já declarou apoio incondicional a Israel e eles estão ajudando na região a derrubar os drones, não só os Estados Unidos, como também a Inglaterra. Mas eu quero, assim, pedir a oração de vocês. Eu vou aumentar aqui o som para vocês ouvirem. Estão ouvindo as sirenes? Isso é ao vivo, gente. Sirenes de Israel. O céu de Israel, estou vendo aqui a Fox News, está completamente iluminado com drones e foguetes que estão vindo contra eles. O Biden disse que se oporá, mas Israel vai ter que responder. Ele não vai ter como ser contra. Ele pode dizer que ser contra, mas na hora vamos ver, ele tem que ficar do lado de Israel. Essa é a sirene em Israel que está realmente chamando os seus moradores para irem para os shelters, né? Ir para os bunkers lá onde eles vão poder se protegerem. Agora, é muito sério, gente. Nós vamos orar. O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Este verso nos lembra que Deus está sempre vigilante e atento às necessidades de seu povo, nunca desviando o olhar ou descansando, mas sempre zelando por aqueles que o buscam. Salmos 120, verso 4.